Rádio Barroso Mix. A Rádio de Jesus. A Rádio de Jesus. Muito bem, povo de Deus, que alegria imensa estar aqui com você. Hoje é sexta-feira, eu sou o Rafael, catequista, e hoje chegamos ao último dia da nossa semana sobre o livro de Tobias. Foi uma semana maravilhosa, né, meus irmãos? Segunda-feira conhecemos ele, Tobias, um homem justo da tribo de Naphtali, que foi levado ao exílio lá na Assíria. Vimos ele permanecendo fiel a Deus, mesmo longe de Jerusalém. Vimos ele arriscando a vida também para enterrar os mortos do seu povo. Vimos ele perdendo tudo. Ele tinha bens confiscados, virou fugitivo. Mas também vimos Deus restaurando quando um novo rei assumiu, né? Já na terça, nós vimos a provação mais dura, porque Tobias ficou cego. 4 anos de cegueira. Sua esposa Ana estava trabalhando para sustentar a casa. Teve uma discussão feia por causa de um cabrito, né? E Tobias orando, pedindo até para morrer, porque o sofrimento estava pesado demais para ele. Já na quarta-feira conhecemos Sara, uma jovem que também sofreu muito, perdeu 7 maridos, todos mortos por um demônio. Vimos ela sendo humilhada por uma criada. Vimos ela também orando, ela pedindo para morrer também. Vimos Deus ouvindo as 2 orações no mesmo dia e enviando o anjo Rafael. O que mais vimos, hein? Vimos também Tobias pai, dando conselhos maravilhosos para o filho. Vimos o jovem Tobias saindo em viagem com Rafael, disfarçado. Já ontem vimos a jornada, o peixe sendo pescado, cuja as partes seriam um remédio. Vimos também a chegada na casa de Raguel, vimos o pedido de casamento, a oração de Tobias e Sara, vimos a expulsão do demônio. E pela primeira vez, em 7 casamentos, o marido sobreviveu ao casamento. E hoje, no último episódio, vamos ver o retorno para casa. A cura milagrosa de Tobias pai. A revelação de quem realmente era aquele companheiro de viagem. E vamos extrair lições finais dessa história maravilhosa. Prepara o coração, hoje vai ser glorioso! Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico do livro de Tobias. Levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Lembrando que domingo tem a reprise completa, viu, meus irmãos? No domingo vamos colocar todos os episódios juntos, um atrás do outro. Começa a que hora, Jesus? A hora que eu não sei. Vê aí a hora. 8 horas da manhã. Beleza, 8 horas da manhã no domingo, o estudo completo, você vai poder ouvir a reprise. Bom, vamos lá então. Então, o jovem Tobias estava lá na casa de Raguel, já era casado com Sara. E Raguel tinha preparado uma festa de 14 dias. Ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz porque a filha finalmente tinha um marido que sobreviveu e ele queria celebrar mesmo. E ele fez Tobias jurar que ficaria ali os 14 dias inteiros. Não podia ir embora antes. Mas o jovem Tobias estava preocupado. Ele pensava: nossa, mas meu pai deve estar contando os dias. Minha mãe deve estar chorando. Eles vão achar que eu morri. Eu preciso voltar. Então ele foi até Rafael e disse: irmão Azarias,
Ele pensava que... Ele não sabia, né, que era o anjo Rafael. E então ele chamava ele de Azarias. Irmão Azarias, eu te suplico, deixa eu ir embora. Meu pai e minha mãe não têm mais esperança de me ver. Eu te peço. Vá até a casa de Gabael em Ragés. Dá a ele o documento e recebe o dinheiro. E traze ele para a festa do meu casamento. Porque meu pai está contando os dias. Se eu me atrasar um dia, isso vai causar uma grande aflição nele. E Rafael, então, concordou. Ele foi até Ragés, encontrou Gabael, mostrou o documento, recebeu os 10 talentos de prata e contou sobre o casamento de Tobias. E Gabael veio junto para a festa. Enquanto isso, em Nínive, Tobias pai e Ana, a mãe, já estavam angustiados. Ana subia todo dia lá no morro, na beira da estrada, por onde o filho deveria voltar, e olhava, esperando ver o filho aparecer no horizonte, e chorava, porque os dias passavam e nada do filho voltar. E ela disse para Tobias pai, meu Deus, meu filho morreu. Ele não está mais entre os vivos, por que insistimos em viver? E Tobias pai tentava consolar. Cala-te, não diga isso, ele está bem. Provavelmente aconteceu algum imprevisto com aquele homem que foi com ele, mas o homem é de confiança. Não te angusties, mulher, ele voltará em breve. Mas Ana não conseguia ficar bem, ela chorava cada vez mais. Finalmente, depois de passar alguns dias celebrando, o jovem Tobias filho, insistiu tanto que Raguel o deixou partir. E Raguel deu para ele metade de tudo que possuía: servos, servas, bois, ovelhas, jumentos, camelos, roupas, dinheiro, utensílios, tudo. E abençoou o casal. Partam em paz, filhos. Que o Deus do céu vos dê prosperidade antes que eu morra. E disse para Sara: honra o teu sogro e tua sogra. Agora são teus pais, tanto quanto os que te geraram. Vá em paz, filha. Que eu ouça bom testemunho de ti enquanto eu viver. E chorou quando eles partiram. E Edna, a mãe de Sara, disse para Tobias: filho querido, que o Senhor te conduza e me conceda ver teus filhos e filhas de Sara, minha filha, antes de eu morrer. Confio minha filha a ti. Não a entristeças em tempo algum de tua vida. Vá em paz, filho. De agora em diante eu sou tua mãe e Sara é tua irmã. Que todos nós tenhamos prosperidade todos os dias de nossa vida. Foi uma despedida linda, cheia de bênção, né? Cheia de amor. E partiram. Tobias, Sara, Rafael, os servos, os animais. Era uma caravana inteira voltando. E quando se aproximaram de Nínive, Rafael disse para Tobias: Tu sabes como deixamos teu pai. Vamos nos adiantar, deixando tua esposa vir atrás com os servos e os animais, e leva contigo o fel do peixe, não esqueça. E o cachorrinho ia com eles, correndo na frente. Eu não estou inventando não, meus irmãos, aqui a Bíblia diz que o cachorrinho ia com eles, correndo na frente. Enquanto isso,
Ana estava no alto da colina, lá no alto do morro, olhando como sempre. E de repente, ela viu alguém vindo pela estrada. O coração dela pulou, porque ela reconheceu. Era o seu filho. Ela desceu correndo da colina e foi direto para Tobias pai e gritou: Olha, olha, nosso filho está vindo, e também o homem que foi com ele. E Rafael disse rapidamente para o jovem Tobias: Eu sei que os olhos de teu pai se abrirão. Tu deves passar o fel do peixe sobre os olhos dele. O remédio fará as manchas brancas se contraírem e sair dos olhos, e teu pai recuperará a vista e verá a luz. Então Ana correu até o filho, jogou os braços em volta do pescoço dele e chorou, dessa vez de alegria, dizendo: Agora posso morrer, porque te vi. Graças a Deus, meu filho voltou. E Tobias pai veio andando, veio tropeçando, pelo caminho, porque ele era cego, mas ia o mais rápido que conseguia na direção do filho. Então o filho correu até ele, segurou o pai, e na mesma hora, imediatamente passou o fel do peixe nos olhos dele. E disse: Coragem, pai. Aquele fel ardeu nos olhos. Tobias pai começou a esfregar. E aí aconteceu o milagre. As manchas brancas começaram a descascar dos cantos dos olhos, como se fosse uma casca de ovo. E Tobias enxergou. Ele viu o filho. Depois de 4 anos de escuridão, ele viu o filho. Ele abraçou o filho e chorou e disse: Bendito seja Deus, bendito seja seu grande nome, benditos sejam todos os seus santos anjos, porque ele me castigou, mas agora vejo meu filho Tobias. E aí o filho contou tudo. Contou sobre a viagem, contou sobre Sara, sobre o casamento, sobre a riqueza que estavam trazendo. E Tobias pai foi até a porta da cidade para receber Sara. O povo de Nínive ficava admirado vendo Tobias andando com vigor, sem ninguém o guiar, sem tropeçar. Tobias pai proclamava diante de todos: Foi Deus, Deus teve misericórdia de mim e abriu meus olhos. E quando Sara chegou, Tobias a abençoou, dizendo: Seja bem-vinda, filha. Bendito seja teu Deus que te trouxe a nós, filha. Bendito seja teu pai, bendito seja meu filho Tobias, e bendito sejas tu, filha. Entra em tua casa com bênção e alegria. Entra, filha. E fizeram mais uma festa. 7 dias de celebração. E Aquiticá, que era sobrinho de Tobias, que era administrador do rei, ou melhor, que era administrador do rei, ele veio. Nadab também. E todos se alegraram com Tobias. Mas então chegou o momento agora de pagar o salário de Rafael. Tobias pai chamou o filho e disse: Filho, vê quanto devemos dar ao homem que foi contigo, e ainda devemos acrescentar algo ao salário.
E o filho respondeu: Pai, não me prejudica nada dar a ele metade de tudo que trouxemos. Ele me conduziu super bem, são e salvo. Ele curou minha esposa, curou o dinheiro, curou você. Sou muito grato a ele. Quanto devo dar a ele? Ora, que gratidão, né, meus irmãos? Ele ofereceu metade de tudo. Tobias, pai, concordou. É justo, filho, que ele receba metade, então, de tudo que trouxeste. Então, chamaram Rafael e disseram: Toma como salário metade de tudo que trouxemos e vai em paz, obrigado por tudo. Mas então, Rafael pediu que os dois, tanto o pai quanto o filho, se aproximassem. E ele disse algo que ia mudar tudo. Ele disse: Bendizei a Deus e dai-lhe graças diante de todos os viventes, pelo bem que vos fez. É bom bendizer a Deus e exaltar teu nome. Proclamai diante de todos os homens as obras de Deus. E não sejais negligentes em lhe dar graças. É bom guardar o segredo do rei, mas é honroso revelar e proclamar as obras de Deus. Fazei o bem, faça sempre o bem e o mal não vos atingirá. Melhor é a oração com jejum e a esmola com justiça do que a riqueza com iniquidade. Melhor é dar esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que praticai a esmola e a justiça terão vida plena. Que ensinamento poderoso, hein? E então chegou a hora da revelação. Rafael fez a revelação que deixou todos de boca aberta. Mas os que cometem pecado e iniquidade são inimigos de si mesmos. Agora vou declarar-vos a verdade toda, sem nada vos ocultar. Já vos disse que é bom guardar o segredo do rei, mas honroso é revelar as obras de Deus. E disse: quando tu, Tobias, quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas tua refeição e ia ocultar os mortos em tua casa durante o dia para enterrá-los de noite, eu estava levando tua oração diante do santo. E quando não hesitastes em te levantar e deixar a tua refeição para ir enterrar aquele morto, então eu fui enviado para te provar. E ao mesmo tempo, Deus também me enviou para te curar e para curar também tua nora Sara. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos, um dos 7 santos anjos que estão sempre presentes e têm entrada diante da glória do Senhor. Um anjo, meus irmãos, o tempo todo era um anjo. Nós sabíamos, mas Tobias e seu filho não sabiam, né? Eles ficaram aterrorizados, caíram com o rosto por terra, tremendo de medo. Mas Rafael os tranquilizou: para com isso, não temais, não temais. A paz esteja convosco. Bendizei a Deus para sempre. Quando estava convosco, não estava por minha vontade, mas pela vontade de Deus. É a Ele que deveis bendizer todos os dias. É a Ele que deveis cantar. Agora então bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para aquele que me enviou. Escrevei tudo o que vos aconteceu.
E aí Rafael desapareceu. Eles ficaram ali, prostrados, por 3 horas. 3 horas eles ficaram ali, prostrados. E depois se levantaram e começaram a proclamar as obras maravilhosas de Deus e como Deus tinha enviado seu anjo para curá-los. Tobias pai viveu ainda muitos anos depois disso. E antes de morrer, chamou o filho e deu instruções finais. Meu filho, quando eu morrer, dá-me sepultura e honra tua mãe. Não me abandones. Não a abandones todos os dias da vida dela. E quando ela morrer, sepulta-a junto comigo. E lembra-te, filho, que ela enfrentou muitos perigos por tua causa, quando estavas no ventre dela. E aí ele deu uma profecia impressionante. Olha o que ele diz. Filho, sai de Nínive, não fiques aqui. Depois que sepultares tua mãe junto comigo, não permaneças mais dentro dos limites dessa cidade, porque vejo que nela há muita iniquidade e muita fraude. Vê, meu filho, tudo o que Nadab fez a Equiticá, que o tinha criado, não o fez ser levado vivo à terra, mas Deus fez cair a infâmia sobre a cabeça dele. Aquiticá saiu para a luz, mas Nadab entrou nas trevas eternas. E aí ele profetizou sobre Jerusalém. Virá o tempo em que Jerusalém será destruída. O templo de Deus será queimado e por algum tempo ficará desolado. Mas Deus terá novamente misericórdia deles e o fará voltar à terra. Reedificarão o templo, mas não como o primeiro, até que se cumpram os tempos. E depois todos voltarão do exílio e reedificarão Jerusalém gloriosamente. E a casa de Deus será reconstruída nela, gloriosa para todas as gerações, como disseram os profetas. E todas as nações se converterão para temer ao Senhor Deus em verdade. Todos irão abandonar os seus ídolos e bendirão ao Deus eterno na justiça. E terminou, dizendo, por isso, filho, sai de Nínive, não fiques aqui. Lembre também de guardar a lei e os mandamentos, ser misericordioso e justo, para que prosperes. Tobias pai tinha 112 anos quando ele morreu, meus irmãos. E ele foi sepultado em Nínive com honra, como pediu. Mas quando Ana, sua mãe, morreu, o jovem Tobias obedeceu à profecia do pai. Ele saiu de Nínive com Sara, com os filhos, e foi morar em Ecbátana com seu sogro Raguel. E cuidou de Raguel e Édna na velhice, com honra, com respeito. E sepultou eles em Ecbátana. E Tobias filho herdou a casa de Tobias pai e a casa de Raguel, e viveu por 127 anos. E antes de morrer, ele soube que a profecia do pai realmente acontecera. Ele soube da destruição de Nínive. Soube que Nabucodonosor destruiu a cidade. E ele se alegrou por causa da profecia do pai, porque tinha se cumprido. E bendisse ao Senhor Deus para sempre. E aí termina o livro, meus irmãos.
Olha a primeira lição. Deus ouve e Ele responde às orações dos aflitos. Vamos extrair lições agora poderosas. Tobias era cego e pobre. Sara orou humilhada e desesperada. E Deus enviou um anjo no mesmo dia. Então não desista de orar. Deus ouve cada lágrima, cada clamor, e Ele responde no tempo certo. Segunda lição, Deus usa meios naturais para operar milagres. O fel do peixe curou a cegueira, não foi? O coração e o fígado do peixe fizeram o quê? Expulsaram o demônio, né? Deus poderia ter curado sem nada, claro, mas Ele escolheu usar elementos da criação. E isso nos ensina que Deus age através de meios. Ele usa a medicina, usa o tratamento, mas você deve confiar que é Deus quem cura, viu? Ele usa a medicina, usa o tratamento. Terceira grande lição. Anjos são reais e atuantes na vida dos servos de Deus. Rafael estava disfarçado, né? Parecia um homem comum, mas ele era um dos 7 anjos que estão diante de Deus. Você pode estar conversando com um anjo agora e não saber. Lá em Hebreus 13:2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Meus irmãos, quarta grande lição que aprendemos: a caridade tem poder espiritual tremendo. Tobias dava esmola, ele enterrava os mortos, ele ajudava os necessitados. Rafael disse: eu estava levando tua oração diante do santo. A esmola acompanhou a oração. Quinta grande lição: o casamento deve ser baseado em oração e propósito, não só atração. Tobias e Sara oraram antes de se aproximarem, antes de terem um primeiro toque. Tobias disse: não é por luxúria que tomo essa mulher. O casamento deles foi baseado em obediência à lei, em propósito divino, e por isso foi uma bênção. Case com quem tem a mesma fé, com quem ora junto, com quem busca a Deus junto. Sexta grande lição: honrar pai e mãe traz bênção e longevidade. Olha que Tobias, filho, honrou o pai, ele cuidou da mãe, obedeceu às instruções e ele viveu 127 anos abençoado. Então você também quer viver longo e feliz, não é? Então honre seus pais. Sétima grande lição: o sofrimento pode ser provação, não punição. Rafael revelou: fui enviado para te provar. A cegueira de Tobias não era castigo, era um teste. Era para manifestar a glória de Deus. Seu sofrimento pode ser para a glória de Deus ser revelada então. Oitava grande lição: ensine seus filhos o caminho de Deus. Tobias deu conselhos ao filho antes de morrer. Falou sobre oração, sobre caridade, sobre justiça, sobre casamento, sobre trabalho. E o filho obedeceu e foi abençoado. Então, pais, ensinem seus filhos, não só com palavras, mas com exemplo. Nona grande lição: a fidelidade a Deus sempre compensa, mesmo quando demora. Tobias ficou cego 4 anos, mas a cura veio. Sara
perdeu 7 maridos, mas a libertação veio. Então continue fiel, porque a recompensa vem. E a última, a 10ª grande lição é: proclame as obras de Deus. Rafael disse: é honroso revelar e proclamar as obras de Deus. Tobias, ele testemunhou em Nínive, ele proclamou que Deus o curou. Não fique quieto sobre o que Deus faz. Não fique quieto sobre o que Deus fez. Testemunhe, proclame, compartilhe. Meu querido amigo, minha querida amiga, chegamos ao final. Que história emocionante. Que lições poderosas. Que exemplo de fidelidade. Você aprendeu que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Você aprendeu que as suas orações sobem diante de Deus, especialmente quando acompanhadas de caridade. Você aprendeu que Deus envia anjos para ajudar seus filhos. Você aprendeu que o sofrimento pode ser provação e não uma punição. Você aprendeu sobre casamento santo, sobre honrar pais, sobre generosidade, sobre proclamar as obras de Deus. Agora você precisa aplicar. Será que você está sendo fiel a Deus mesmo quando ninguém está vendo? Tobias enterrava mortos de noite em segredo, arriscando a vida. E a sua fidelidade, ela é pública ou é privada, hein? Será que você está praticando caridade? Será que você está ajudando os necessitados? Você está dando esmola? Ou você está acumulando aí só para si? Será que você está orando com persistência, mesmo quando parece que Deus não está ouvindo? Tobias orou 4 anos cego. Então continue orando, viu? E você que é casado? Se você é casado ou vai casar, o seu relacionamento é baseado em oração e propósito divino ou só em atração física? Será que você está honrando seus pais, cuidando deles na velhice? Ou está negligenciando? Você está proclamando as obras de Deus? Ou está com vergonha de dar seu testemunho? Senhor Jesus, obrigado por essa semana estudando Tobias. Obrigado pelas lições profundas. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo agora. Que o exemplo de Tobias inspire a fidelidade. Que a cura de Tobias traga esperança. Que a libertação de Sara mostre seu poder. Que o casamento deles ensine sobre santidade. Envia teus anjos para guardar cada um que te serve com sinceridade. Cura as cegueiras, liberta dos demônios, restaura os casamentos, abençoa as famílias. E que cada um proclame tuas obras maravilhosas. Em nome de Jesus. Amém! Semana que vem tem mais, meus irmãos, um novo livro, novas histórias. Semana que vem, novas lições que vão transformar a sua vida. Um abraço gigante, que Deus abençoe tremendamente. E lembre-se sempre das palavras do anjo Rafael. Bendizei a Deus e dai-lhe graças diante de todos os viventes. Proclamai as obras de Deus. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. Melhor é a oração com jejum e a esmola com justiça. Até semana que vem!
viva feliz. Viva a palavra de Deus.